Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. Você que está acompanhando a gente aí, um abraço muito especial para você. Eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no curso de teologia da Rádio Melodia para você acessar agora cursosmelodia.com.br para você se inscrever já para a turma de março. Olha, turma de janeiro já estudando, turma de fevereiro também, turma de março sendo formada. E você é o nosso próximo aluno. Vai lá, cursosmelodia.com.br. Um beijo para você, a gente se encontra, Deus te abençoe. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta manhã de terça-feira, neste dia 12 de fevereiro de 2019. Alegria muito grande ter você aqui nesta manhã com a gente aqui, tá bom? Através do nosso site você também participa aqui da nossa pesquisa do dia. Participa aqui do nosso debate, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 99907-0097. Pesquisa do dia. Pois é, a nossa pesquisa hoje, fazendo uma pergunta para você. Aliás, hoje nós vamos discutir, falar aqui sobre missões, não é? Falar sobre a igreja perseguida no mundo. Estaria a fé cristã ameaçada? E aí? Eu quero você aqui participando com a gente nesta manhã, pelo nosso site, pelo WhatsApp. Você que tem aí uma experiência com relação ao tema de hoje, talvez você tenha uma dúvida, então vamos lá. Quero você então participando efetivamente aqui com a gente nesta manhã. Quando a Melodia tem o prazer de receber para a gente discutir aqui este assunto, o pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, o pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí, o bispo Ronald Ribeiro, da Igreja Pentecostal Refúgio em Cristo, em Bangu, e o pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis. Nós vamos orar, nós vamos começar o nosso debate orando. Pastor Pedro Paulo vai estar orando, abrindo o nosso debate. Soberano e eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa linda oportunidade de estarmos aqui fazendo a Tua obra. Nos use de maneira poderosa, extraordinária, que nós usemos não apenas o que conhecemos, o conhecimento humano, mas que o Teu Espírito Santo nos enche de sabedoria divina, para nós crescermos nessa manhã e honrar o campo missionário. Em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje o Debate Melodia, aliás, graças a Deus, esse é um tema que não sai de pauta aqui no debate, nem poderia. Missões, evangelismo, estamos sempre fazendo um debate sobre isso, chamando a atenção. E nos chama mais ainda a atenção é de que no último censo, tantos outros países aderiram à postura de perseguir a igreja evangélica apenas por um aspecto, não tem outro, por um aspecto, das pessoas que seguem a Jesus, por causa de Jesus. Aliás, uma previsão dele: e de todos sereis odiados pelo amor do meu nome. A igreja perseguida no mundo. Estaria a fé cristã realmente ameaçada nesse sentido? Resultado parcial aqui da nossa pesquisa, 65% dizendo que sim. E nós vamos para o debate. Meu querido pastor Pedrão, bom dia, irmão. Bom dia, Eliel. Eu quero falar por 66. 65, mano. Dizer pra você o seguinte: desde que a igreja foi fundada,
vamos falar aí no ano 33 da nossa era, ela sofreu perseguição. O próprio criador da igreja, Deus encarnado Jesus Cristo, sendo mal interpretado, as pessoas não querendo perder terreno, Jesus foi perseguido a tal ponto de sofrer morte e morte de cruz. Tudo bem, ele veio para morrer, blá, 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 mas ele foi perseguido, né? Fazia parte do plano, projeto de Deus, mas só para você entender isso. E aí o que acontece? O tempo passa, um pouquinho, vem Estevão. Então, o primeiro martírio do cristianismo, o que era? Perseguição. Quando o apóstolo Paulo começa a pregar, o apóstolo Paulo, então, usava como estratégia, por ser fariseu dos fariseus, de ser uma pessoa criada aos pés de Gamaliel, ele ia numa sinagoga para poder ensinar e ele, então, pregava o cristianismo. E aí os cristãos são perseguidos pelos judeus. Eles são perseguidos pelos judeus, pelos judaizantes, o judeu que aceitava Jesus como Messias, mas não abria a mão da prática judaica, de circuncisão, guarda da lei, etc., e eram perseguidos pelos pagãos, como aconteceu lá registrado em Atos, que a galera começou a perder a venda do negócio da réplica do templo da deusa Diana, falaram, vamos matar esse cara. Então, o que acontece? Quando você lê o Novo Testamento, entenda, querido, que não existia perseguição do Império Romano. Quando o apóstolo Paulo fala, eu sofri 3 açoites, aí ele fala, eu sofri por conta de Roma, dos judeus, 3 naufrágios, que Atos registra 1. Sofri 3 naufrágios, fui picado por cobra, fui não sei o que, fui não sei o que lá. Então, foi perseguido. A partir de 64, Nero, então, deflagra uma perseguição aos cristãos implacável. Então, diz que a Via Ápia ficou iluminada, diz que eram mais de 6.000 cristãos crucificados de um lado para o outro, lembrando a você que a população mundial era infinitamente menor do que a que nós temos hoje. E aí, o que acontece? Depois oscilava, vinham imperadores, perseguiam mais ou menos. Surge Domiciano, na época do Apocalipse, ele então quis extinguir o cristianismo da história, que o pessoal tratava ele como um Nero redivivo, ele era a reencarnação de Nero, de tamanha crueldade. Ele então que pega os manuscritos, os originais, e queima, tenta apagar a história do cristianismo. Depois, a cópia do evangelho que nós temos mais recente data do ano 300. Então, a igreja foi extremamente perseguida até 316. Depois o pessoal se converte, Constantino se converte, aí todo mundo agora se torna cristão. E aí o que acontece? Aí você tem depois o período das trevas, as pessoas foram perseguidas, depois essa confusão da reforma. E o que acontece? A igreja será perseguida sempre. Jesus disse isso, e bem-aventurados aqueles que forem perseguidos, né? Então, a gente vive hoje no Brasil uma nova realidade, né? O site que você está consultando aí, que eu estou com ele aberto aqui também, ele diz aqui, mais de 245 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado de sua identificação por Jesus Cristo, site Portas Abertas, que eles trabalham exatamente com a igreja perseguida. E aí são agredidos fisicamente, são decapitados, isso acontece em várias partes. Inclusive, segundo o site Portas Abertas, eles dizem assim, que nunca em tempo algum se matou tantos cristãos como no ano passado. Mas isso também, a gente não pode dizer assim, a questão populacional, percentualmente, não vamos entrar nesse mérito, né? A questão numérica tão somente. Então Jesus nos alertou, mas nada prevalecerá contra a igreja de Jesus Cristo. Para encerrar minha fala, Eliel, um grupo de missionários estava numa cidade que entrou um ditador e aboliu o cristianismo da história. Eles fizeram um último encontro. De despedida eram 5.000 pessoas, isso está registrado num livro. 5.000 pessoas se despediram, choraram, os missionários embarcaram e acabou a igreja, perseguição aos cristãos. A perseguição foi deflagrada. 10 anos depois, esse ditador cai. Os missionários voltam e convocam um encontro, tipo assim, achando que não ia ter ninguém, porque tinham 5.000, um trabalho árduo deles fazendo com liberdade religiosa. Agora a perseguição. Quando ele faz uma convocação, aparecem 50.000 cristãos. Então não tem jeito, Eliel. Deus é maior, pode perseguir, pode fazer o que quiser, pode fazer ideologia de gênero, pode fazer, porque a igreja ela é de Cristo e Cristo é dono do mundo. A igreja só vai deixar de existir ou cristão
quando o dono dela voltar na sua segunda vinda. Então fique tranquilo, amigão, a igreja é perseguida, mas Deus é maior. Tá aí. Pastor Paulo Cozendei, bom também tê-lo aqui, meu pastor, bom dia. Muito bom dia, prazer estar aqui novamente, né, rever o bispo aqui, Ronald. E esse tema, né, é um tema que a gente admira muito e vive muito na pele, né, eu sempre comento lá na igreja, se eu não fosse um pastor local, obviamente seria um missionário, né, que eu amo esse negócio. E a pergunta é, a igreja perseguida no mundo estaria a fé cristã ameaçada? Eu digo que não, mas testada sim, entendeu? A fé cristã está sendo testada e não ameaçada. Porque como já foi dito aí pelo Pedrão, né, a igreja sempre foi perseguida desde quando ela começou. Né? Cristo, como foi colocado, ele foi crucificado por causa do evangelho. Né? Durante 2000 anos depois do início do cristianismo, foram mais de 5.000 mártires da igreja, né? E Tertuliano, ele tem uma frase muito interessante, né? Ele foi um bispo do segundo século, ele diz o seguinte, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, quanto mais se persegue, mata cristão, mais a igreja cresce. Tá? E conta-se a história também que o Nero, ele tinha uma postura de, além de queimar os cristãos vivos, ele teve um período que ele mandava, caçou no império todo os cristãos e levavam para o Coliseu para eles serem mortos, né, pelos animais e também para que eles sobrassem pelos gladiadores. E o que acontecia ali? Aqueles cristãos, eles iam para a morte e iam cantando, iam louvando a Deus. E o povo que estava ali, vendo eles morrendo, né, e glorificando a Deus e não fugindo dos animais, eles pensavam, mas que negócio é esse? Então isso teve um efeito reverso, porque alguns que não criam na fé cristã, a partir daquele momento, se eles são capazes de morrerem por esse Cristo, então nós estamos vivendo uma fé errada, e muitos deles acabaram então se interessando pelo cristianismo. Então a partir dali acabou também a morte de cristãos dentro do Coliseu, porque o testemunho deles de morte era um testemunho de vida e não de morte, não de desespero, entendeu? Então a fé cristã, hoje ela continua sendo testada e não ameaçada. A gente vê em alguns países, né, foi feito aqui um relato bem tranquilo a respeito de história da igreja, no início da história da igreja. Eu gosto muito, que eu lecionei durante 15 anos de história da igreja no seminário, então a gente aprende essas coisas todas e vivencia. E houve um período também em que a igreja, por si só cristã, ela passou a ser perseguida por ela mesma. Entendeu? Houve um período em que, depois da reforma protestante, nós vamos ver que o cristianismo foi dividido em dois segmentos, né? O cristianismo católico, apostólico romano, e o cristianismo protestante. Então eram protestantes perseguindo católicos e católicos perseguindo protestantes. E isso gerou, só para o ouvinte ter uma ideia, aí, uma guerra de 30 anos. E essa guerra de 30 anos dizimou 30% dos europeus, porque eram cristãos matando cristãos. Até que os príncipes e os reis se reuniram e falaram, peraí, então nós vamos sucumbir um ao outro aqui, vamos fazer um acordo, é o chamado Tratado de Westfália. Eles fizeram um acordo, então os cristãos, os católicos ficam de um lado, né, parte ali da Europa, do sul da Europa, e os protestantes do outro lado, e a partir daí então cessou essa perseguição que ficaram entre eles mesmos. Depois houve um período também em que os muçulmanos, né, começaram do Oriente a varrer todo aquele cristianismo que tinha começado. As próprias 7 igrejas da Ásia não existem mais, o que existe lá são os povos muçulmanos. Então os radicais muçulmanos começaram a varrer os cristãos em perseguição e no sentido de tomar, de escravizar e de matar. A partir daí surgem quem? Surgem os missionários, os homens que pela fé, entendeu, testando a própria vida, vão lá, do Neiran Hudson Taylor, entendeu, Jonathan Edwards, no americano, que vai para lá também, e tantos outros ali, John Wycliffe, né, Savonarola, que foi os princípios lá dos reformadores, e eles não se deixaram levar por essa perseguição. Então, quando eu digo que a fé cristã não vai estar ameaçada e sim testada, porque em meio à perseguição, pastor Eliel, eu entendo que aí a gente vai conhecer quem são os verdadeiros cristãos. Porque a gente tem muitos cristãos nominais hoje, né? O Brasil e alguns países não sofrem perseguição, e por isso que a gente vê um evangelho raso, capenga, entendeu? Porque no tempo de Jesus, quando alguém se convertia ao cristianismo, imediatamente era batizado. Por que imediatamente era batizado? Por que hoje algumas igrejas dão um tempo? Porque ali corria o risco de quê? Terem seus bens confiscados, terem seus filhos levados escravos, e corriam o risco de morte. Então ninguém brincava de ser cristão no início da igreja, era cristão genuíno. Então a igreja, quanto mais ela é perseguida, mais ela cresce.
parece. Eu terminei minha fala dizendo o seguinte: relatos nossos, missionários, né, na nossa Junta de Missões Mundiais, em que algumas igrejas, onde alguns países como Coreia do Norte, China, Rússia, ali não parece estatisticamente, mas existem igrejas pessoas que se reúnem em casas, embaixo de árvores, que são um número que nós não conseguimos mensurar. São pessoas que realmente aceitaram a fé cristã em detrimento de correr esse risco, mas estão lá vivendo, estão lá espalhando o cristianismo. Por quê? Porque, como já foi colocado aqui, tá, o evangelho de Cristo é poder, é dunamis. Então, quando vem poder, ninguém pode parar esse poder de Deus. Tá aí. Bispo Ronald Ribeiro, que bom também, meu bispo, tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia. Bom dia, Eliel. Bom dia a todos. É um prazer realmente estar aqui. E quanto a essa questão da perseguição da igreja, quero até render homenagem a Missões Portas Abertas. Com certeza não tem hoje uma missão que saiba mais sobre essa questão de perseguição, tudo isso, do que eles. Eles têm feito um trabalho fantástico mesmo, um trabalho difícil, em lugares que muitas vezes nem pode dizer quem é o missionário, quem não é, e rendo homenagens a ele, porque eles realmente fazem um trabalho exemplar. A perseguição, ela pode vir à vontade, porque está claro que a pedra de esquina e a rocha na qual a igreja está firmada não se abala, então não há nenhum problema quanto a isso. Quando vejo as pessoas, um grande número aí dizendo que sim e tal, eu não levo nem em consideração que eles estejam pensando que a igreja mesmo, como organismo, possa ser atingida. Eu vejo que, de repente, eles confundem um pouco até e podem pensar na igreja organização. Que a igreja, como organização, tem umas aí que não precisa nem perseguição. Ela mesma já vai fechando, porque não tem condições de continuar da forma que estão. Mas a igreja em si, não. Os missionários continuam lá. Gostei de toda a parte histórica contada aqui da igreja, mas lá, ali do século XVIII para cá também, surgiram os missionários, várias denominações, missionários que, em primeiro momento, atuaram numa coisa que, quando você lê a história, você, mas isso aí, missões e tal. O que ele fazia? Ele simplesmente traduzia a Bíblia para a língua do país tal. E a pessoa vê, mas isso é missões, o quê? A Bíblia, para chegar naquele lugar, dependia. As pessoas precisavam ler, e esses homens passavam anos e anos e anos traduzindo a Bíblia da língua que tinha para colocar com facilidade para atingir ali. Não era simplesmente ser um missionário. O cristão era chegar ali e dizer, está aqui na Bíblia. Mas eu não sei o que é Bíblia, eu não sei ler, eu não estou entendendo isso aí. Então, do século XVIII para cá, homens se sacrificaram muito, muitos morreram, histórias fantásticas. Se alguém tiver um trabalho, de repente, ir aí no famoso Google, né? E pedir história, você vai ver que missionários se sacrificaram em tribos indígenas onde foram mortos, e depois a própria esposa foi para lá fazer no lugar dele e ganhar essas tribos indígenas. Então, fantástico, perseguição desde lá do início. O nosso Salvador, o nosso Senhor, nosso fundador foi perseguido, e nós temos que seguir também por esse caminho aí. Então, a minha resposta inicial é: não se preocupe, os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros cristãos, a igreja verdadeira, não se preocupe, porque ela não será abalada. Não será abalada simplesmente por um fato, pela rocha que a igreja está fundamentada, que é Cristo Jesus. Tá aí. A perseguição pode acontecer do jeito que for, mas vamos continuar, porque senão a promessa do encontro da igreja com Jesus não vai acontecer. Pastor Pedro Paulo Matos, que bom também, meu pastor, tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia. Bom dia, querido pastor Liel, debatedores, os nossos ouvintes, né, pastor Liel? Nós, você, Melodia, só existe porque do outro lado tem um povo que nos dá uma assistência maravilhosa, né? Então, que esse povo que nos assiste, que nos acompanha, que sejam abençoados.
Pastor Léo, um dos momentos que eu admiro no Cristo em Casa, bom, admiro todos, né? Mas é aquele momento missionário, a preocupação que a Igreja Cristo em Casa tem de passar para os ouvintes informações para que a gente possa, de uma certa forma, nos despertar. Quando nós pegamos a Bíblia em João capítulo 15, verso 18, próprio Jesus dizendo para nós assim, ó, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Nós não temos estrutura para sermos perseguidos. O ser humano é uma situação muito difícil. E, principalmente, nós, acostumados com a nossa vida no Brasil, liberdade, você prega evangelho em qualquer lugar, você coloca faixa. A gente temos hoje até um bom conceito com as prefeituras, com as autoridades, né? Então, quando há qualquer coisinha, a gente já fica logo apavorado. Dias atrás eu estava vendo aí sobre questão de processos contra líderes evangélicos. Grande perseguição, é a besta que está chegando. Não é nada disso, é que nós não estamos acostumados. Nós queremos ficar quietinho, na zona de conforto, quietinho, bonitinho, sem que nada, absolutamente nada, nos aconteça. E aí, quando nós contemplamos acontecimentos difíceis na vida de crentes, aí começa até um processo de murmuração, pastor Léo. Como é que Deus permitiu que eu ficasse resfriado? Meu irmão, tu não tem noção do que é ser perseguido. Como foi mencionado, o pastor Pedrão mencionou, a perseguição ao longo da história sempre teve um povo fiel, independente de movimentos e denominações, sempre. Se houve reforma protestante, é porque antes tinha gente fiel. Se houve conversão de Constantino, é porque tinha gente fiel pagando o preço de serem verdadeiros crentes. Então, pastor Léo, nós hoje estamos contemplando isso. É um povo, e esse povo que está lá nesses lugares, eles não oram para comprar casa, eles não oram por prosperidade, não é o caso, eles não precisam disso, não tem o que fazer com isso. Eles oram para não desanimarem e para serem renovados. Então, a perseguição, no meu ponto de vista, não ameaça a fé. O que ameaça a fé é a não perseguição que leva a igreja a um comodismo. Tá aí. Já eu quero voltar aqui as participações aqui no melodia.com.br, no WhatsApp também. Mas deixa eu trazer aqui, eu não sei se essa estatística aqui tá certa, mas a ideia aqui que eu quero pegar é... A gente já sabe que a Coreia do Norte é a primeiro em perseguição, aí vem a Somália, Afeganistão, Paquistão, Sudão, Síria, Iraque, Irã, Iêmen, Eritreia. Mas o que chama a atenção, e muito mais disso, pastor Pedrão, é a América Latina. Ou seja, os nossos vizinhos, em tese aqui, a rapaziada aqui de baixo aqui, não é? O México e também a Colômbia, onde a gente tem relações, a gente tem relações com a Coreia, mas com o pessoal daqui de baixo, isso tem aumentado, sobretudo nesse ano 2018, aumentou assim estarrecedoramente essa questão dessa perseguição, pastor Pedro. É exatamente o que o governo que governava o nosso Brasil intentava fazer, né? Ou seja, você começa comendo pela beirada, você nunca chega de uma forma agressiva e vai direto ao cerne do problema. Você começa a falar que os cristãos são preconceituosos, porque você pega numa marcha para Jesus, eles criam um problema, etc e tal. E numa marcha gay, botam um homossexual pendurado numa cruz, uma pessoa colocando um crucifixo na genitália, e aí isso é normal. Isso não é agressão, isso aí é normal. É liberdade de expressão. Então, é exatamente fazendo essa conotação para que o povo tenha raiva do povo cristão, né? E aí essa é uma estratégia, tem muito a ver com a liderança do país. Então a liderança quer, o Estado é laico, mas aí ele deixa de ser. Só para você ter uma ideia, Eliel, por exemplo, no Canadá, eu tive fazendo uma visita lá, uma família em Montreal, onde eles moram. A prefeita que assumiu, ela é ateia e proíbe qualquer criança
a ir à escola, ela não pode entrar com nada religioso. Então, um judeu não pode entrar com kippar, uma menina muçulmana não pode entrar de burca, um cristão não pode entrar com crucifixo e não pode levar a sua Bíblia. Então, o que acontece? As pessoas vão incutindo na mente das pessoas que Estado laico é um Estado ateu. Entendeu? Então, o Estado laico é o que respeita. E o que acontece é exatamente o desrespeito, né? Ou seja, não há a liberdade, né? Essa liberdade de ir e vir. Então, quer dizer, um menino judeu que não tira o kippar da cabeça para nada. Quer dizer, para entrar na escola ele tem que tirar. A menina que foi educada que não pode mostrar o rosto. A religião dela diz isso. Aí ela tem que tirar para ir para a escola. Isso que é intolerância, né? Exato. Se tem alguma intolerância, é isso. Então, mas aí o que acontece? A mídia, de forma maquiavélica, vai mostrando que isso é modernidade. Entendeu? Então, moderno é você aceitar a pedofilia, aceitar a ideologia de gênero. Se você não aceita, você é retrógrado. Então, só que assim, são coisas estúpidas e perdas de valores absolutos, onde você vai trabalhando nesse sentido. Então, é lamentável, mas isso tem muito a ver com a liderança, viu, Eliel? Existiu aqui o Fórum de São Paulo, um dos focos era esse, era de pegar e trabalhar toda essa área, essa região. E uma das coisas que qualquer livro marxista, etc e tal, é atingir a família. Então, atinge a família e criar o caos. O que nós vivemos no Brasil nos últimos 6, 7 anos? Caos. Caos. Quem é que está fazendo isso? Quem é que está fazendo a Lava Jato? Quem é? Bateu em todo mundo, pegou PT, PMDB, PSDB, mas quem é que está por trás de quem está organizando isso? Como é que pode? Eu cheguei a pensar uma época, tipo, os filmes de mafiosos. Eu falei, cara, só pode ser o crime. É o PCC, é o comando... Porque não é possível. Como é que pode uma coisa que não está livrando ninguém, mas tem alguém... Tem que ter um maestro. Tem alguém que está regendo esse negócio. E aí a gente vive isso. Então o objetivo é levar ao caos, a perda de valores absolutos da família, aonde você não tem mais. Eu falo isso direto e abertamente. Eu falo, a igreja já perdeu uma batalha contra a questão do homossexualismo. Ela perdeu. Essa batalha já é favas contadas. Então, porque você chega e eu falo assim, ó, pega aí, pai, pega e conversa com seu filho de 12, 13 anos e fala o que a Bíblia ensina. Ele vai dizer que você é intolerante. Que a pessoa tem o direito, ele já tem pronto, ele já está fabricado. Já está fabricado a fala dos filhos de crente, filhos de pastores, já foram catequizados. Isso é um problema, Eliel, porque atinge a família, atinge a igreja, atinge os valores de uma sociedade. Tá aí. Chefe do intervalo, a gente volta já com a segunda parte. Tem muita coisa pra gente discutir hoje aqui ainda. Até já. Estamos apresentando Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional, surpreendente. Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de Teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199,00 por apenas R$ 99,00. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil. Estamos a apresentar Debate Melodia. Pois é, de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã. Estamos falando sobre a igreja perseguida.
Estaria a fé cristã ameaçada? Pois é, estamos aqui discutindo este assunto com o pastor Pedrão, com o bispo Ronald Ribeiro, com o pastor Pedro Paulo Matos e também com o pastor Paulo Cozendei. Pastor Paulo, a gente estava aqui agora no intervalo e esse é um assunto para muita gente novo, isso aqui. Tô falando novo para muitos crentes antigos que nunca ouviram falar sobre isso. Igreja, o que? Igreja perseguida? Exatamente pela palavra do pastor Pedro Paulo, que aqui no Brasil a gente tem liberdade, tem tanta liberdade que a gente se confunde, né? Já acaba virando libertinagem, cada um quer fazer o que quer fazer, cada um prega do jeito que quer fazer, cada um tem uma teologia. Negócio complexo esse, hein, pastor? Onde todos nós deveríamos estar unidos porque tem irmãos nossos perdendo vida, perdendo família nesse mundo afora, não, pastor Paulo? E isso é um princípio básico do líder da igreja, do pastor da igreja. A gente costuma dizer, se o pastor da igreja ele não ama missões, ele não sabe nem o que é missões, ele nunca vai falar sobre isso. Então, a ênfase da igreja evangélica brasileira, depois do movimento da teologia da prosperidade, praticamente isso aí ficou deixado de lado, porque a teologia da prosperidade traz prosperidade para a igreja local, para o líder da igreja para hoje. Então, eles não querem saber, tá? Por exemplo, vou mandar um missionário lá para a África. Aí, primeiro ponto, o que esse missionário vai trazer de retorno para mim? Só vai tirar dinheiro da igreja, então esquece. Entendeu? Então eu vou investir em alguém que não vai dar retorno, não vai trazer nada em benefício para a igreja. Então por isso que não há interesse em se falar e ensinar sobre isso. E nós estamos vivendo um período em que cada vez mais está ficando escasso igrejas que se envolvem nisso. Porque, como eu falei, né, o bispo aqui tem um trabalho, né, bacana aí que se envolve diretamente em missões, que ele abre mão de algumas coisas, né, construir igrejas, né, abrir trabalhos em locais onde a população praticamente precisa da ajuda da igreja. Não é a população que vai dizimar e ofertar para a igreja, é o contrário. Então, isso hoje é difícil alguém fazer uma coisa dessa, devido à chamada famigerada teologia da prosperidade, que as pessoas só pensam em benefício próprio. Por isso que nós estamos vivendo tempos difíceis na igreja evangélica brasileira, porque muitas pessoas, o pastor Liel, querido colega, assim, quando eles pensam em abrir uma igreja, eles não pensam em abrir uma igreja em cuidar dos pobres, necessitados, viúvas, né, dos alcoólatras. Eles pensam em abrir uma igreja seguinte: esse bairro aqui, alugando um prédio de tantos, quanto eu vou render no final do mês? Não, se não dá, não muda, pula aqui, vamos procurar outro. E tem toda uma estatística antes, né? Tem todo um conhecimento. Um trabalho de campo, para ver se aquele local vai dar o sustento de acordo, porque senão muda. Então eu fico pensando, qual é o objetivo da igreja hoje, então? Não é? O próprio Jesus, né, ele estipulou qual é a missão da igreja: ir de pregar. Entendeu? Ensinando, né? A primeira coisa é ensinar. Então, isso que você colocou aí, falta o quê? Ensino. Não é ensino, né? Não é somente sobre isso, não. É sobre Páscoa. Ninguém ensina sobre Páscoa, ninguém ensina sobre Natal, ninguém ensina sobre missões, ninguém ensina sobre reforma protestante. Então, o povo hoje é muito raso, o povo é muito ensinado a questões pessoais, individuais, de sonhos, visões, profecias, profetada, aquela coisa toda ali, e vive naquele mundinho pequeno ali e não sabe que hoje, nos quatro cantos da terra, nesse exato momento, tem homens e mulheres que deixaram suas casas, suas famílias, entendeu? Seu conforto, para poder estar lá e apresentar o evangelho a Cristo a pessoas que muitas vezes eles não podem falar sequer que eles são missionários. Eles entram dizendo que são alguma coisa, algum profissional liberal, porque se a instituição, o governo souber, ele é expulso, ele é banido daquela cidade. E um dado interessante do islamismo, que, por exemplo, na lei islâmica, qualquer pessoa se converte, não é somente ao cristianismo, não, qualquer outra religião, ele é passivo de morte, ele é passivo de escravidão. Então, eles estão correndo o risco de morrer. E algo interessante também, que hoje as pessoas querem muito resultados, né, dentro da igreja. Vou abrir uma igreja em tal lugar, que eu quero logo números de pessoas. Por exemplo, o William Carey, que é o chamado pai de missões modernas, ele levou 5 anos para converter o primeiro indiano. As missões dele levou 5 anos. Entendeu? Ele conquistando, trabalhando, traduzindo, né, aos pouquinhos a Bíblia, entendeu? O Novo Testamento, parte por parte, para aquele povo ali. Então, o primeiro batismo que ele fez, depois de 4 anos de evangelismo, foi no 5º ano de uma pessoa.
Então, isso hoje, se você levar alguém construir uma igreja com a missão para ter uma conversão assim, o cara pira, o cara entra e para, tá louco, tá doido, 5 anos, eu vou ter o primeiro dízimo na igreja, esquece esse negócio, entendeu? Então, o que falta hoje, na verdade, amor pela missão, para obras de missões, é amor às almas perdidas. Se você não amar as almas perdidas, você não vai investir em missões, você não vai adotar missionário, entendeu? Você não vai orar por eles, porque muitos deles lá no campo sentem-se abandonados, às vezes, pelas igrejas que o enviaram, entendeu? Enviaram, dão lá o sustento financeiro, a nossa junta cuida disso muito bem, mas o que eles mais testemunham quando vêm nas nossas igrejas é o seguinte: falta de comunicação. Ninguém manda um e-mail, ninguém manda um WhatsApp, ninguém liga, ninguém sabe nada. Tipo assim, já estou dando o meu dinheiro agora, amigo, se vira aí. Agora, em alguns momentos que eles sofrem perseguições, injúrias, quem é que eles vão... quem eles vão buscar para ter sustento na alma e no espírito para poder levar aquela obra adiante? Então, cabe a nós também, aproveitando esse debate aqui, você que está do outro lado, querido, nós temos hoje meios de comunicação que aí, de todas as plataformas, em nome de Jesus, procure um missionário, uma missionária, adote, não financeiramente, se você não tem condição, mas adote oração. Entendeu? Se comunique com ele, olha, estou orando por você, tá? Não desanime, vá adiante, a igreja está... Isso... para eles é a melhor coisa do mundo, é dar o levante para eles. E às vezes a gente acha que só dando oferta já é o suficiente. E não é isso. A gente vai ver que Jesus todo dia dava exemplo de oração. E a gente precisa fazer isso também. Tá aí. E aí, Bispo Ronald, a gente chega aqui, informação de 2008, 40% da população mundial ainda não ouviu o evangelho. E isso é responsabilidade minha. Isso é responsabilidade nossa como igreja. Eu acho que essa conscientização, eu acho que falta muito. Às vezes a gente joga também muito para a plateia. Tem muita coisa de a gente chegar e fazer publicidade. Eu acho que isso deve ser uma conscientização espiritual. Eu não sei como é que a gente vai conseguir fazer isso, porque é um negócio esquecido hoje, essa questão de missões no país, Bispo Ronald. É verdade. Já há algum tempo eu uso uma frase: ainda não acabou. Essa é a frase que eu uso, porque existem pessoas e igrejas que parece que já estão achando que acabou, não tem mais nada a fazer, até porque vive igreja em áreas que é muito evangelizada realmente e desconhece. Quando se fala isso aí, a gente vai principalmente para a janela das 40, que é uma situação até de como entrar, como chegar lá, tá? Em alguns momentos eu paro para pensar, meu Deus, mas nós já temos aí rádio, televisão, internet, que isso não consegue entrar lá. Não, a perseguição é grande e é tão bem feita que essas situações não conseguem entrar no local. Então, agora, quando você diz assim, não, mas igrejas aqui mesmo e tal, que desconhece isso, desconhece realmente por causa de liderança. Eu algum tempo atrás, já venho dando palestras sobre missões nessas igrejas novas que têm aparecido. E eu fico até assustado que o próprio pastor, depois do final, disse assim, cara, eu não sabia nada de missões. Nunca ouvi. E aí entra na questão que o Zendei falou também, muitos se animam, até choram e tal, mas quando percebe que o investimento, né, financeiro não vai ser o que eles esperam, aí diz, não, vamos deixar quieto esse negócio aí, porque não vai dar certo para a gente. Então, quando você falou sobre aquela relação aí, e que te assustou, países como o México, essas relações, de tempos em tempos, elas são feitas de novo, né? E porque existem algumas posições, primeiro, segundo, terceiro colocado, muda de posição, e por incrível que pareça, há anos atrás, o México era o primeiro lugar. Quando eu falo isso, tem gente que não acredita. O México, nessa relação aí, há, sei lá, 20 anos atrás, conseguiu o primeiro lugar. A gente aqui ficava assustado, porque pensava no México como Copa do Mundo, né? Que o Brasil teve lá, foi tudo bem e tal, e não percebia essa situação. Ao se falar que a gente já sofreu perseguição no nosso próprio Brasil, lugares, cidades de estados do nosso Brasil, que nem vou falar para evitar
constrangimento do Estado. Mas a ponto que perseguição é essa? Não, eu missionário, chegar, eu disse assim, bem, eu tenho que almoçar, então eu vou ali naquela pensão ali, cidade inteira, uma pensãozinha, amigo, eu queria comprar uma comida. Não pode. Nós temos ordem de um líder tal, religioso, para não vender para você. Você é herege. E uma dessas estava eu com a minha esposa é grávida, a gente fazendo missões, ela com a fome que grávida, não sei, mas grávida diz que tem fome aberta. Porque são dois. São dois, né? É. E eu senti, ela dá esse testemunho, eu senti aquele cheirinho que vinha de lá da pensão, e aí eu fui lá, tem o dinheiro aqui, amigo? Não. E eu conto esse testemunho, várias igrejas já ouviram esse testemunho, que fomos para fazer o evangelismo num pequeno salãozinho que a gente arrumou lá, e na hora do apelo, um embriagado aceitou Jesus, e depois chegou lá na frente e disse assim, tem uma coisa, pastor, o senhor tem que jantar na minha casa. Era tudo que eu queria. Era tudo que eu queria, sem almoço. E ele disse que janta, e fui acompanhando ele, caía para um lado, caía para o outro, a gente caía também, porque pensava que ele ia dobrar à esquerda ou à direita, na verdade não era, né? E a minha esposa teve uma hora que fraquejou um pouquinho na fé. Desculpe, filha. E disse assim, esse embriagado vai chegar em casa, a mulher vai dar uma corrida dele, vai dizer que não tem comida para ninguém. Olha só, o cara era embriagado, mas tinha autoridade em casa. E chegou e disse para a mulher, bota comida aí para o missionário. Ainda bem que ele não era frouxo, né? Ainda bem que não era frouxo. E aí Eliel, jantamos ali, e ele disse assim, tem mais, o almoço amanhã por minha conta. Deus, que maravilha. Então lá na igreja... Veja o escape, né? Aí a gente vê o escape da obra, né? Deixa eu analisar isso. Exatamente, eu disse, lá na igreja eu digo assim, por favor, não trate mal nenhum embriagado que chega na porta aí. Porque foi o embriagado que Deus usou. Então, por incrível que pareça, ainda hoje, e no Brasil, mas há uma liberdade? Depende do local, das situações que acontecem ali. Tá? Então, nessa situação, volto a falar sobre missões portas abertas, porque os caras são demais, estão lá, estão dando testemunho que tem a perseguição, e é o que eu falo sempre para a igreja, ainda não acabou. Não é justo uma pessoa chupar 2, 3 balas, enquanto uma não chupa nenhuma. Não é justo uma igreja estar ouvindo milhares de mensagens de um tremendo pregador como o Pedrão, enquanto tem gente que não ouviu uma sequer de ninguém. Então, essa é a grande injustiça, e que nós, líderes, temos o dever de reparar. Tira um pouquinho daquele investimento naquilo, aquilo outro, é legal, aquela mídia, tal, mas tira um pouquinho dali e aplica um pouquinho em missões, porque essa é a tarefa suprema da igreja, missões. Luiz Carlos diz aqui de Bangu, é bom lembrar que nem todos foram chamados para serem missionários, não é? Legal, e sim pregadores do evangelho. Obrigado pela participação. Esdras São Gonçalo Eliel diria que a fé, quando alicerçada na rocha que é Cristo Jesus, é inabalável, porém podemos sim ter a nossa fé testada ao limite ou até a morte. No passado, muitos cristãos passaram por testes de fé e foram aprovados. Obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Pastor Pedro Paulo, tô aqui, ó, domingo, tem um domingo no ano, né, que muitas igrejas se lembram, muitos nem tanto, que é o domingo pela oração da igreja perseguida, né? Em tese, esse ano, agora 19, vai acontecer no dia 16 de junho. Então anota aí, se você nunca ouviu falar isso, é o Movimento Nacional de Oração de Portas Abertas. Todos os anos, um país é escolhido e a igreja brasileira se mobiliza para orar pela situação dos cristãos perseguidos por lá. A igreja se mobiliza, a igreja que tem um pastor, um líder envolvido com isso, porque também quem não é envolvido também nem sabe. Além das orações, há também um momento de conscientização através de vídeos, exposição de imagens e temas. Quase 2.500 igrejas já se cadastraram no DIP, que é o Dia da Igreja Perseguida, que vai acontecer no dia 16 de junho. Então, vamos esquecer o que ficou, vamos começar 2019. Eu acho que a partir desse debate,
a partir de hoje, a gente cria um marco aqui de despertamento para essa nação com relação ao nosso papel como igreja, hein, pastor Pedro Paulo? Exatamente, pastor Léo. E todas as igrejas têm sempre aquelas pessoas que gostam de orar, né? E que possam colocar, então, no seu caderno de oração, na sua mente, no seu coração, de orar pelas pessoas perseguidas. São pessoas que não têm direito a nada. Um missionário, ele não pode trabalhar com meta. A igreja não pode enviar um missionário e dar a ele meta. Porque se der uma meta, né, pastor Cozendei? 5 anos ganhar uma alma, a meta dele vai ser... ele vai ser reprovado, ele vai ser demitido. Então, pastor Leal, o que você falou é de uma felicidade enorme. Já que eu não fiz até aqui, não vamos ficar agora com consciência pesada. Vamos pedir perdão, sermos humildes e daqui por diante vamos tentar corrigir isso. Vamos integrar esse dia de oração pela igreja perseguida e não somente esse dia, mas que seja a nossa oração diária, lembrar dessas pessoas, colocar isso como uma questão. Porque quando nós enviamos missionários, eu já vi muito isso, pastor Leal. E aí faz festa, banda de música, bandeiras dos países, e aí manda. Agora só manda. Depois para sustentar, não sei. E quando volta, e às vezes nem volta. Conheço também alguns, e os pastores devem conhecer, que nem voltaram, pastor Leal. Gente que morreu pelo caminho e que se desviaram, porque simplesmente ficaram abandonados. A própria fé, eu não digo que perderam a fé, mas eles ficaram completamente, filhos sem escola, sem casa para morar, porque na hora de levantar uma oferta na igreja, se fizer, e tem pastor que é muito bom nisso, né? Coloca lá um desfile, coloca lá uma mídia legal e levanta uma boa oferta. E aquela oferta vai para onde? Nem sempre aquela oferta missionária chega no campo missionário. Eu conheci uma instituição que a cada R$100 de levantamento, 70% ficava na área administrativa. Talvez 15% ia lá para a finalidade, lá para o fim, atividade fim, que era chegar lá no campo missionário. Então, a sua palavra é muito oportuna. Hoje, nós podemos tomar uma posição diante de Deus, de mudar esse quadro. Porque tem as missões internacionais e tem as urbanas. Tem a missão na rua onde nós moramos. Que às vezes nós nos fechamos e estamos nos acomodando. Na nossa zona, volto a falar, na nossa zona de conforto. Porque com essa onda hoje de conquistar coisas, nós só estamos pensando na nossa conquista. Não estamos pensando no reino. E Jesus está voltando, gente. Jesus está chegando aí. E o que nós vamos apresentar a ele? Quando ele fala, mostra tuas mãos. O que eu vou mostrar para ele? O que tem nas minhas mãos? Ah, tem um carro lindo que o Senhor me deu. Ele vai dizer, meu filho, eu não estou preocupado com o carro. Então, é que o Espírito Santo nos desperte hoje, a partir da minha vida. Tá aí, pastor Pedrão, por que essa indiferença com a maior missão da igreja? Por que pai, vamos falar aqui do nosso Brasil? Por quê? Porque isso aqui não é nosso só, isso é o Brasil inteiro. A gente faz debate o tempo inteiro aqui sobre esse assunto aqui e missionários entram aqui do sertão dizendo, eu tô aqui perdido, não tem ninguém aqui, eu vim pra cá, eu tô tendo que trabalhar para sustentar a família e o tempo que sobra pregar, ou seja, não foi para isso que ele foi para lá. Por que existe essa indiferença hoje, hein, Pedro? O diabo marcou um golaço, né? Porque você tinha as igrejas históricas, né? Na época aqui, todo mundo é crente há bom tempo. Uma igreja ter 400 membros era um absurdo. E ela, então, já multiplicava. Pegava 100 membros, 180 e abria uma outra igreja. Então, era um absurdo ter uma igreja com 400 pessoas. A igreja tinha essa visão missionária. Isso é uma visão missionária. Ou seja, o pastor abria mão de 100 membros, 150 membros, para abrir uma igreja que não era vinculada a ele. Era uma igreja que ele investia dinheiro para se tornar independente. E aí, quando eu falo que o diabo marcou um golaço, é que ele, então, instituiu essa questão da mega igreja. Isso se tornou uma neurose na cabeça de muitos pastores. Então, o cara quer ter 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. O céu é o limite. E aí, o que acontece? Porque os olhos de muitas igrejas são para o próprio umbigo. E aí esquece, não tem visão de reino, Eliel. O reino é aqui. E eu falo de igreja batista, igreja da Assembleia, igreja histórica, que perderam o sentido de ser igreja. Então a igreja ela é feita para poder abençoar vidas e ajudar pessoas, né? E fazer missões, que Jesus diz que nós devemos ir
né? E pregar o evangelho, gerúndio, tal, todo mundo sabe, né? O indo, que é um ato contínuo. E aí as pessoas, então, nesse advento de serem mega, não tem olho para nada, velho. O olho é só que o reino é aqui. A igreja é aqui. E, tipo assim, você não pode ir numa igreja, num congresso, se você for, nego chama atenção. Se você for não sei aonde, você não pode ir, hein, não sei o quê. Então, virou uma neurose, criou... E isso, o que acontece? Atrofiou, de alguma forma, a visão missionária de todos os membros. Porque o reino é aqui. Então, o reino, o que é janela 1040? O cara nem sabe o que é janela 1040, como é que funciona. Só para você saber, ouvinte, janela 1040, pega a linha do Equador. São 10 graus para um lado e 40 para o outro. Então, você pega o mapa mundi e você traça uma linha reta, por isso é janela 1040, né? Então, o que acontece? Fica nesse sentido ali, perde o sentido, aonde só tem essa visão unilateral. Agora, respondendo também e corrigindo um ouvinte nosso que mandou aqui um negócio dizendo assim que a gente, às vezes, missionário é vocação, aí a pessoa é pastor. O negócio é o seguinte, eu falo lá na CB Rio, eu aqui na igreja sou pastor, fora dela eu sou missionário. Eu quando estou na academia, malhando, eu vou de camisetinha, mamãe sou forte, vou todo playboy, eu sou missionário. Aí o cara não acredita que eu sou pastor, é a minha estratégia para ganhar o cara, né? Aí eu vou aqui assim, então eu já batizei 5 caras da minha academia, não como pastor da CB Rio, mas como missionário. Porque no campo ali eu fui sal da terra e luz do mundo. Então é essa conotação que as pessoas precisam ter. Então isso é visão de reino. E às vezes o cara conhece Jesus e vai para outra igreja. Pastor, me rendi ao Senhor, estou frequentando a igreja tal. Glória a Deus. Mas não, você só é abençoado se vier aqui. Isso é uma doença, isso é uma neurose, isso é lamentável. Porque o reino de Deus foi colocado em segundo lugar. Primeiro lugar, pastor, que é semideus. Segundo lugar, a igreja. Terceiro lugar, a visão da igreja. Quarto lugar, o resto, que é o reino de Deus. Tá aí, pastor Cozedei, já na reta final aqui do nosso debate, é momento de despertarmos, já não dá mais, já estamos em 2019 e a gente continua tratando missões, o ID que Jesus, o dono dela, mandou, como se pra gente valesse absolutamente nada, hein, pastor Cozedei? 3 coisas bem rápido que eu quero dizer aqui. Primeiro, Jesus disse para a igreja, ide. Os pastores da igreja estão dizendo vinde, né? Vinde para a igreja, fica aqui, agregue aqui, dê seu dízimo aqui, vai ficar tudo por aqui em benefício aqui. Então já está errado, tá? Segunda coisa que eu quero dizer, uma igreja que não se envolve em missões é uma igreja morta espiritualmente, não tem sentido de existir. Porque o primeiro sentido de investir é em vidas. Tá? Se você investe em coisas materiais, terrenas, mega templo, não sei o quê, vai virar tudo aí cinza e pó. Vidas não, vidas são eternas. Então, terceira coisa que eu quero dizer aqui para você, pastor Eli, que está me ouvindo. Tá? Se você faz uma campanha de missões, se você tem o objetivo de arrecadar verba para missões, em nome de Jesus, mande para missões. Mande para o missionário. Você vai pagar caro, que você está surrupiando daquilo que, como o pastor Pedro colocou ali, que acontece muito. Entendeu? A gente tem contato, às vezes, com alguns missionários da nossa junta de missões, que às vezes os nossos missionários lá fora têm que ajudar alguns de outras igrejas que foram levados lá e abandonados, aí faz uma cotização para pelo menos ele voltar para o país. E quarto, eu quero dizer para vocês o seguinte, esse missionário que foi lá, tá? Que ele foi largado e abandonado, quem ele evangelizou, vai dizer, pô, o Deus dele nem toma conta dele, abandonou ele, eu vou querer esse Deus para quê? Eu prefiro voltar para a minha religião, porque na minha religião o Deus não me abandona, não. Pense nisso, meu amigo. Você está fazendo uma grande besteira diante do reino. E quinto e último, tá? Se você não entendeu nada disso hoje, dobre teu joelho e pergunta a Deus para que você foi chamado. Entendeu? Se você não tem um chamado para investir em vidas, mude de profissão, faça qualquer outra coisa. Menos seja pastor. E aí, Bispo Ronald, se não tiver missões, se o fundamental, se o papel da igreja não for missão, desculpa, mas não é igreja. Ou a gente fala isso aqui e corta e dói, ou então porque aí a gente perde a finalidade. Para que existe então esse negócio aqui? Para juntar a gente? Clube de futebol também ajuda a gente, escola de samba também ajuda a gente, mas o objetivo é outro. A igreja tem um papel definido, Bispo Ronald. Verdade, e pensar que não existe uma igreja, uma denominação no Brasil que não seja fruto de missões. Todas elas nasceram por missões. Igreja Batista, Assembleia, Refúgio, a igreja que for. Até mesmo as novas, essas novas, mas ela veio da onde? Não, a igreja surgiu novinha ali. Mas quando você vai ver o pastor, ele já foi da igreja tal e tal, tal.
E essas igrejas surgiram no Brasil por quê? Porque todas são frutos de missões. As igrejas do Brasil deviam estar super envolvidas, porque ela é fruto. Um dia o missionário chegou aqui no Brasil, quando lá em não sei que ano, não sei, mas nem vou falar, alguém ficou uma bandeira aqui e disse, vamos fazer o primeiro ato religioso, que a gente estuda lá no primário, né? Primeira coisa realizada, eu estou inventando, realizada no Brasil. De caramba! Mas os missionários vieram para cá, temos que ser agradecidos. Eu quero dizer ao pastor Pedro Paulo que eu fiquei tão feliz que ele foi assim, tão... Quando ele disse assim, igrejas separam 15%. Se a realidade fosse essa. Os números são bem menores que isso. Não, e se a sua igreja... Não, 15% da oferta. 15%, eu... vou me apresentar lá como seu missionário. Como seu missionário, estou aqui para fazer a obra. Aliás, porque a chamada do meu coração é tão grande que eu não faço missões para Refúgio ou para Batista, eu faço missões porque é a chamada de Deus. Então, qualquer igreja, estou à disposição de dar palestra em qualquer igreja, de graça. Tá aí. Não vou cobrar nada, não. Pode mandar e eu vou lá da palestra. Prazer ver a igreja começar a aprender, se envolver, saber o que é missões, saber o que são aqueles missionários que deram a vida deles para que nós pudéssemos estar aqui. Então, é um prazer estar na sua igreja. Quer ouvir falar de missões? Você vai vir aqui pedir dinheiro. Não vou pedir dinheiro, não. Eu vou falar para vocês sobre missões, a tarefa suprema da igreja. Me coloco à disposição, eu não sou mais novinho, já estou meio ancião, mas já falei com Deus. Deus, se possível, deixa eu morrer no campo missionário. Tá aí. Pega papel e caneta aí, já vou pegar o contato do bispo Isso. aqui no final. Pastor Pedro Paulo, é a partir de agora, atitude, tomar então uma decisão a partir de agora como igreja. Eu acho que tá na hora. Como igreja, como líderes e como crente. Porque às vezes a gente fica colocando a culpa no pastor. Como crente, cada um de nós, se tomarmos essa decisão, nós vamos mudar a história da nossa vida e da própria igreja. Então essa palavra é para o líder, é para a igreja e para nós individualmente. Se começar o movimento por nós individualmente, a coisa vai ter outra conotação. E a questão que eu falei de 15% é que tem igreja que levanta 100 para missão e só manda 15. Quer dizer, ainda ficou com 85. E Isso aí, é apropriação indébita. Exatamente, pô, isso é cana, crime. pô. Isso é crime. É crime lá fora, imagina aqui dentro. E no céu? Não é? Pois é. Bom, o negócio vai dando assim. Bom, vou terminar o debate, tá na hora. Quero agradecer a mesa que se formou pra gente discutir aqui este assunto. Agradecer meu querido pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí, na Rua Brasil Sul, Itaguaí. Obrigado, meu pastor querido. Eu agradeço de verdade, espero que esse tema volte mais vezes. Eu quero dizer o seguinte para você do outro lado: uma igreja que não faz missões é uma igreja morta, espiritualmente falando. Tá aí. Bispo Ronald Ribeiro, da nossa Igreja Pentecostal Refúgio em Cristo em Bangu, na Rua Rio da Prata, 1091 em Bangu. Meu bispo, muito obrigado. Deixa um contato pra gente aí. 982-354345. Repetindo. 982-354345. É o meu particular. Pode ligar de manhã, de tarde, de noite, principalmente se for para dar palestra sobre missões na tua igreja, tá? E termino com a frase: ainda não acabou. Tá aí. Meu querido pastor Pedro Paulo Matos, Ministério Betânia Church em Nilópolis, na Rua Eliseu de Alvarenga, 1022 em Nilópolis. Obrigado, meu pastor. Eu que agradeço, pastor Liel. E missões têm que estar na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia. Eu quero pedir perdão a você e permissão para mandar um abraço para um garoto de 11 anos, o João Vitor, está fazendo aniversário hoje. Legal. E ele pediu um dia desse para me orar por ele, perguntou se eu tinha fé na oração. Disse que tinha. Ora pro Flamengo ganhar o Fluminense. Ele é desse tipo de garoto. E aí eu orei e aí acabei perdendo o jogo, né? O Flamengo ganhou. Tá vendo.
Então, parabéns ao João Vitor. Parabéns, João Vitor. Aquele abraço, hein? Logo mais às 10 da noite tem o nosso Cristo em Casa, um grande culto pregando logo mais o pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus em Cascadura. Às 10 da noite, nosso novo encontro aqui na Melodia. Pastor Pedrão, Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, 7907, no Subsolo Shopping Open Mall. Obrigado, mano. Valeu, Elião. Prazerzaço estar aqui. Um abraço, meu pai Pedro Capela. Ele falou assim: nossa. vou estar assistindo, hein? Manda um abraço boa. pra mim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? É verdade. Dizendo que a minha mãe tá melhorando, graças a saudade, Deus. doutora Ela Sueli. tá empolgada. A gente conseguiu colocá-la de pé. Ela tava por causa de 3 quedas, né, Leão? Verdade, Aí irmão. ela conseguiu ficar de pé, já tá começando a se locomover. Eu falei também, vai com calma também, né? verdade. Vai devagarzinho, senão se empolga demais. E se Deus quiser, daqui a pouco ela tá no debate aí, Que morrendo bom. de saudade, mandando Estamos beijo pra aguardando. todos aí. Obrigado, Pedrão. Valeu, meu irmão. Beijo de Marisa, beijo em casa Obrigado. lá. Valeu. Vem aí, Débora Lira, a partir de agora no comando do Tarde Maior. Deus abençoe a todos, um grande abraço, boa tarde, boa terça. Obrigado, gente. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional, surpreendente. Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil.